E ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E nós o imitamos, e é isso que ele quer que façamos, que nós o adoremos e obedeçamos a ele. Sejamos fiéis a ele, servos fiéis. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, há um episódio que nos faz entender esta mensagem de Jesus, que é com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, o Senhor faz uma denúncia em relação à hipocrisia de Judá, daqueles que ouviam a sua pregação. Lá em Ezequiel 33, verso 31 a 32 diz, aqui é Deus falando, tá, para Ezequiel. Deus diz assim, eles vêm a ti, Ezequiel, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. Ezequiel, eles vêm, se assentam diante de você como se fosse meu povo. Deus está ironizando aqui, mas eles não são meu povo, não é meu povo, mas eles acham que é meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Olha o que Jesus falou, não é a mesma coisa? Ezequiel, eles ouvem a sua pregação, eles não colocam em prática. E o Senhor diz, pois com a boca professam, olha só, com a boca professam o quê? Muito amor. Eles dizem que me amam. Eles dizem que amam a palavra que você prega. Mas o coração só deseja, só ambiciona lucro. Eis que tu és para ele, Deus diz, como quem canta canções de amor. Porque ouve as suas palavras, mas não as põe por obra. O que Deus diz aqui para Ezequiel. Ezequiel, eles gostam de ouvir você pregar. E eles falam que você prega muito bem. Você tem uma oratória, Ezequiel devia ter uma oratória fantástica, porque Deus está elogiando a oratória de Ezequiel. Você fala, eles dizem entre eles que você prega como que canções de amor, como um poeta. Você fala e eles ficam emocionados com a sua pregação. E ele diz, mas eles ouvem tudo isso, declaram amor, mas não põem em prática. Eles se assentam diante de você para te ouvir, como se fosse o povo da aliança, como se andasse comigo, em obediência, mas eles me rejeitam no coração. Não é a mesma coisa que o Senhor Jesus diz? Tiago também falando sobre isso, em Tiago 1, 22 a 24, eu citei o verso 22 da semana passada, até o verso 24, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica, Tiago diz que está se enganando. E aí ele dá um exemplo, ele diz assim, como Jesus fez aqui, ele não falou isso e deu um exemplo? Aqui Tiago faz a mesma coisa, ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. O espelho não é igual ao de hoje, você quase não se via direito no espelho. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. O que Tiago está dizendo é que a pessoa que vai lá dentro daquele espelho, que era um espelho completamente diferente do de hoje, era uma chapa às vezes, de bronze, algo assim, que você pudesse ver o seu reflexo ali. Então, num espelho tão diferente dos atuais, você precisava contemplar com muito cuidado para se arrumar. E aí você fazer isso e ir embora, está resolvido, está penteado, está maquiado. Os homens, né? Nós vimos hoje lá no museu que os homens maquiavam também lá no Império Romano. E essa é a linguagem aqui de Tiago. Mas o fato é que ele diz que essa pessoa vai lá e olha e logo ela volta para ver de novo. Porque ela não observou direito, ela esqueceu. O que isso tem a ver com ouvir a palavra e não praticar? Tiago está dizendo o seguinte, aquele que ouve e não pratica é aquele que ouve, mas não presta atenção. Ele ouve a pregação, mas a cabeça dele está lá na lua. Vamos pegar agora, a cabeça dele está lá na televisão depois, amanhã o que ele vai fazer, aonde ele vai agora depois do culto, comer o que ele vai comer, e ele está pensando que hora vai acabar o sermão. Então aí depois ele ouve de novo a pregação,
porque fica gravado, ele, poxa, deixa eu lembrar de novo. E aí ele sempre esquece o que ele ouve. Quando você vai conversar com alguém e essa pessoa não presta atenção no que você está falando, você fica feliz? Você está falando algo sério para ela, que a envolve, que é algo que, vida ou morte, e ela está no celular, ela está olhando para as outras coisas, aí ela fala, o que mesmo você falou? Repete de novo, por favor. Isso não vai irritar você? Então imagine assim com Deus, a pessoa ouve Deus falar todo domingo, ouve Deus falar toda semana, e aí diz, Senhor, o que o senhor falou mesmo? Eu esqueci. Poxa, o senhor pode falar de novo? Aí Deus fala de novo por meio dos pregadores fiéis. E aí ele fala, mas espera aí, eu não entendi ainda. E passa 30 anos e não entendeu ainda o evangelho. 30 anos, 20 anos, 10 anos na igreja, ouvindo Deus falar e não entendeu ainda o evangelho. Sabe por quê? Porque não é crente. O que Jesus falou das suas ovelhas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O crente, quando ouve o Senhor, fica assim, meu Deus, eu nunca imaginei isso desse texto. Que coisa maravilhosa. Eu estou usando aqui a coisa atual, lá no museu, teve coisa lá que eu fiquei assim, poxa, eu nunca imaginei isso. Minha mente fez assim, mais ainda com aquilo lá. Eu fiquei maravilhado, eu fiquei igual mulher em loja de sapato, naquele museu. Meus olhos brilhavam de ver aquilo lá. Eu queria ficar a tarde, o dia todo lá, ver um por um e pensar, por isso que eu filmei, tirei foto, eu quero depois pensar, porque é gostoso demais você falar assim, como a palavra de Deus é maravilhosa, como amplia o nosso entendimento dela. Mas o não crente fala assim, o que você disse mesmo? Senhor, fala de novo. Fala que o teu servo ouve nada, porque nem é servo é. É isso que Jesus está dizendo, é o que Tiago fala. Mas vamos ver aqui agora o fim desse homem insensato. Olha aí o verso 26, ainda o verso 27. Diz que ele construiu, esse homem tolo, a casa sobre a areia. Veja que eu expliquei aqui que aquele constrói sobre a rocha, do rio seco, do leito seco. Já expliquei isso para vocês na mensagem anterior. Então imagine que esse homem, ele constrói uma casinha, uma cabana, uma choupana, ali na margem do rio seco, na Israel. Sabendo que pode chover em algum momento do ano e vir a enchente, encher o rio, transbordar. E ele quer logo terminar aquilo. Ele não está preocupado, ele não planejou, ele não se esforça em nada, não há sacrifício de nada. Ele quer uma choupana, ele quer vida boa, tranquila. Esse homem é um imediatista. Ele só pensa no momento. Ele não faz nada pensando em algo permanente, que possa resistir às mudanças climáticas da vida. Ele quer apenas um conforto imediato. Exatamente, não foi isso que o diabo falou para Adão e Eva lá no jardim? Que o dia que comesse da árvore seriam iluminados e seriam como Deus? Não é exatamente a mesma coisa que o diabo tem falado pelos falsos profetas? Que você aqui tem uma vida tranquila, você pode montar sua choupana na beira do rio, seco, que você pode, para que sacrifício? Não precisa de lançar fundamentos profundos na rocha, coisa nenhuma. Você tem que viver a sua vida. Deus não quer essas coisas. Deus não fica condenando as suas práticas. Isso aí é pregador fundamentalista xiita, como o reverendo Márcio. Ele é um falso profeta. Eu sou um verdadeiro profeta. Porque é assim que eu sou chamado pelos falsos profetas, como falso profeta. E eu fico tão feliz por esse elogio por parte deles, que eu fico muito alegre quando um falso profeta me chama de falso profeta. Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo. E aí, então, esses pseudos cristãos aqui, eles constroem sua casa de qualquer forma. Não sei se vocês viram, teve um vídeo aí, sinceramente não lembro os detalhes, mas creio que em São Paulo, nos lugares de morro, a gente sabe como as casas em partes de São Paulo, em lugares altos, são construídas, aquelas casas irregulares, e uma casa de 3 andares, até bonita, aparentemente, a casa, assim, você olhava ela antes da queda, uma casa bonita de 3 andares ou mais,
construída num um morro bem alto, assim, dá para ver que era alto. E aí, de repente, as pessoas começaram a correr porque estava ruindo e, pelo jeito, conseguiram correr antes dela cair e ela caiu. Aquilo desabou completamente, uma coisa muito feia de se ver e triste, porque a gente fica triste pelas pessoas que perderam a casa, embora elas cometeram o erro de construir sem as normas da engenharia civil. Mas é assim quando se constrói a vida sem as normas da engenharia da alma. A ruína é grande. Existem normas para você viver, como existem normas para construir uma casa. Existem normas e mandamentos de Deus para edificar a sua vida. Pode parecer bonito num primeiro momento, pode parecer segura no primeiro momento, mas será grande a sua ruína, é isso que o Senhor Jesus está falando. Se você observar no texto, no verso 27, diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa. Os mesmos fenômenos que ocorreram com o homem prudente lá, que obedece à palavra, o crente verdadeiro, são os mesmos fenômenos que acontecem com o não crente. Então veja, da mesma forma que foi chuva para o crente, foi chuva para o não crente. Ventos, tempestades e rios, e mesma coisa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: problema na vida vem para crente e não crente. A diferença é que para o crente vem lutas que para o não crente não vem. Como o quê? Perseguições por causa da sua fé. É o que Jesus falou lá nas bem-aventuranças. Ser perseguido por causa da justiça, só crente verdadeiro. O não crente não vai ser perseguido pelo mundo, pelo diabo. Não vai ter, é amiguinho do mundo e do diabo, então não tem problema nenhum. Mas as lutas que vêm sobre nós, por exemplo, crente e não crente pode, de repente, ser surpreendido ao saber que tem uma doença incurável. Crente e não crente pode perder pessoas queridas da família. Ter uma morte de alguém que teve um infarto, um acidente, alguma coisa assim que estava bem, estava agora há pouco conversando com você, passou um pouco, morreu. E pode se surpreender. Crente e não crente. Uma perda econômica ao ponto de levar a uma ruína financeira pode ser o crente e não crente. Um acidente que pode nos colocar na cama para depender dos outros, independente da idade, pode acontecer com qualquer um de nós. A questão é, como o não crente que só ouve a palavra e esquece o que Deus fala, e está na igreja, lida com essas coisas? Como que ele vai tratar isso no seu coração? Sabe o que ele vai dizer, esse não crente que é religioso na igreja? Que é esse, porque esse que Jesus está falando aqui não é quem está fora da igreja, não, irmãos. Presta atenção. É quem ouve as minhas palavras, está na igreja, mas não é crente. Sabe o que essa pessoa não crente, essa pseudo-cristão, vai dizer na hora do sofrimento? Vai dizer assim: por que Deus fez isso comigo? Onde está Deus nesse momento? Que vai dizer: eu fiz tantas coisas para a igreja, eu dei a minha vida pelo Senhor, eu servi sempre desde a minha infância, e o Senhor me permite passar por isso. Onde está o Senhor? Não é isso? Vai blasfemar contra Deus. Como o crente verdadeiro vai dizer? Ele vai buscar na palavra a direção, não vai? Ele vai dizer o seguinte: imagina perder alguém que ele ama tanto, ou está num acidente, coisa daquelas coisas que eu já falei. Ele vai dizer: Senhor, eu estou triste, estou desanimado, mas eu sei, Senhor, pela tua palavra, que todas as coisas cooperam para o meu bem. E o bem da minha vida, Senhor, é me tornar semelhante ao teu filho, que também sofreu. E se ele sofreu, por que eu não posso sofrer e obedecer e aprender? Se o Senhor quer me ensinar através desses sofrimentos e angústias, a me tornar melhor, parecido com o teu filho, para te glorificar,
Eu só te peço uma coisa, me dá força. Me dá graça, Senhor, porque a minha vontade não é essa. Não é sinceridade? Senhor, minha vontade não é essa. Eu não tenho forças em mim mesmo. Eu não consigo sozinho. Eu não posso suportar isso sozinho. Mas eu sei que o Senhor vai me preservar até o fim. Eu sei, como Paulo disse, em quem tenho crido. E que o Senhor é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei, Senhor, que se com Cristo eu sofrer, com Ele eu serei glorificado. Eu sei, Senhor, que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em mim. Mas, Senhor, eu sou pó, fraco e limitado. E eu preciso da Tua graça para suportar isso. Tem algum erro nessa fala? Tem algum pecado, alguma ingratidão? Tem alguma arrogância nessa fala? A insinceridade desta fala? De modo nenhum. Mas total dependência dele. É assim que o crente que ouve e pratica. Quando tudo está bem, meus irmãos, na vida, na saúde, na família, no trabalho, é muito fácil dizer que é crente. É na hora do aperto, na hora do vento, na hora da chuva, na hora da casa balançar, é que se vê quem é crente e quem não é. Quero dizer uma coisa para você, estou finalizando. Uma vez eu preguei que teologia falsa machuca, com a frase do Dr. Hermes Maia, que eu gostei muito. A falsa pregação, as falsas promessas dos falsos pregadores, te ajudam na hora do aperto? Na hora que vier a chuva e o vento, a tempestade, essas pregações aí triunfalistas vão te ajudar? Elas vão te machucar, sabe por quê? Porque você vai falar para aquele pregador, é o que acontece aí fora. Mas você disse que Deus não permitiria que eu passasse por isso. Ele vai dizer o seguinte, sabe? Você não teve fé. Você não teve fé. Eu sei que às vezes eu sou visto de forma errada, mas eu não me importo com isso porque eu não estou em busca de aplauso de membro nenhum. Isso não é ser grosso, não entenda, é ser sincero. Se eu quisesse agradar você, eu não seria verdadeiro pregador, seria falso como outros são. Eu quero dizer uma coisa para você, eu sempre digo, à luz da Bíblia, você vai sofrer aqui. Eu vou sofrer. A questão é quando e como. Você acha que vai passar aqui a vida tranquila? Onde você tirou isso da Bíblia? Então não é melhor você saber da realidade. E quando ela vier, falar assim, olha, o pastor falou mesmo, era assim. Do que eu te iludir com a mentira, e você dizer, o pastor pregou falsidade para mim, olha agora eu estou passando por isso. Por que eu estou falando isso? Porque é assim que Jesus ensinou. Foi Ele que ensinou assim. E eu posso ensinar diferente do que Ele ensina? Se eu ensinar diferente do que Ele ensina, eu sou falso pregador. E você tem que me expulsar dessa igreja. Mas o que Jesus nos ensina é o contrário disso. O que isso tem a ver com aplicando para a nossa vida? Você tem ouvido pregações fiéis há muitos anos. Existem muitas coisas que precisam ser melhoradas nesta igreja, no meu ministério, na sua vida. E a gente sabe disso. Vai chegar algum momento que essa igreja vai ficar perfeita só na glória. Mas uma coisa você não pode falar. Aqui se prega a palavra. Então a responsabilidade da construção da casa não é minha e nem dos líderes dessa igreja. É sua. Eu vou prestar conta ao Senhor Jesus, como Paulo diz a 2 Timóteo, lá para Timóteo, capítulo 4, que ele pregasse a palavra, quisesse as pessoas ouvir ou não, porque ele seria julgado pelo supremo pastor que é Jesus. Então todo pastor que teme ao Senhor deve pregar fielmente, porque vai ser julgado a sua pregação.
Não foi aqui dos falsos pregadores? Mas o crente que ouve a boa pregação, ele está tendo maior responsabilidade a cada domingo, a cada semana diante de Deus. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e o crente fala assim: o que o senhor falou mesmo? Deus está falando, Deus está falando. Como é, Senhor? Minha mente estava em outro lugar. Deus está falando, até que Ele não vai mais falar para você, porque será grande a sua ruína. Onde você tem edificado a sua casa? Rocha ou areia? Rocha dá trabalho, não dá? Edificar sobre a rocha é difícil demais. Só pela graça. E luta que é todo dia. Você pensa, agora vai. Dá aquela melhorada, aí você dá uma declinada, e vai de novo, e vai de novo, e vai perseverando, e vai. Oh, luta difícil, é caminho estreito, é porta estreita, é luta de todo lado, é batalha interior. Mas vale a pena no final. Mas sobre a areia é fácil. É uma chopana. Você ouve hoje, sair daqui você já vive o jeito que você quiser e está tudo resolvido na cabeça do que constrói sobre a areia. Mas um dia tudo será esclarecido. E o que Jesus está dizendo aqui é que vai ser um dia da grande ruína. Ruína para os falsos pregadores e ruína para os seus seguidores. Não adianta apenas nós ouvirmos a palavra de Deus, ser membro da igreja, pastor da igreja, frequentar a igreja, se nós não colocamos em prática a palavra de Deus. O grande ensino, e eu finalizo caminhando mesmo para o fim da série de pregações do Sermão do Monte, o grande ensino do Sermão do Monte, ao meu ver, é que o cidadão do reino dos céus é um servo obediente que ama o seu rei e vive e morre por ele. Vou repetir o que é o resumo de tudo que eu falei desde o dia 8 de janeiro do ano passado, nesse sermão. O cidadão do reino dos céus é um servo obediente que ama o seu rei. Minhas palavras, Jesus falou. Ama o seu rei e vive e morre por ele. E aí eu concluo com o que o salmista disse no Salmo 119. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Que coisa linda. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a construir a nossa casa sobre a rocha, sobre Cristo Jesus. Amém.